Interessante analogia de Jim Swaggart entre o Egito Antigo e o mundo de hoje na mensagem intitulada Abandonando o Egito. Os que trouxeram as Bíblias hoje e vocês pela televisão, se tiverem a palavra de Deus com vocês, abram comigo, por favor, no livro de Hebreus. O livro que eu creio que o apóstolo Paulo escreveu, capítulo 11. Vou ler os versículos 24 a 27. Hebreus 11, 24 a 27. Pela fé, Moisés, já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Não esqueça isso. Isso é básico aqui para a sua vida. Considerando o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa, o galardão. Pela fé ele abandonou o Egito, nem temeu a cólera do rei, e ficou firme, como quem vê aquele que é invisível. Quero usar como tema hoje, e não é muito dramático, mas eu acho que tipifica a mensagem que Deus me deu para hoje, abandonando o Egito. E naturalmente, quando eu digo isso, eu não estou falando da nação egípcia, a nação egípcia moderna de que o presidente Saddam era o estimado líder, e agora o presidente Mubarak é o líder, o novo presidente do Egito. Eu falo do Egito espiritual. Abandonando o Egito, curvem a cabeça, por favor. Pai Celestial, eu paro maravilhado diante da tua glória. Ajuda-nos hoje ao pregarmos a tua palavra, que não a deturpemos. Tua palavra que é poderosa para salvar nossa alma. Ajuda-nos a dizer somente aquilo que teu precioso Espírito quer que digamos, e através destas palavras, milhões pela televisão possam sentir a tua presença, sentir a convicção do teu poder e ser salvos. Deus, eu peço a unção do teu Espírito, não somente sobre mim e a mensagem, mas também sobre estes que vão ouvir e receber. E eu peço tudo isso no nome de Jesus, e todos disseram amém e amém. Abandonando o Egito. Fico admirado e maravilhado com a forma que Deus está usando este programa para trazer pessoas a si mesmo através do Senhor Jesus Cristo. Tenho sentido a orientação segura e firme do Espírito Santo para incluir um apelo de salvação nos cultos pela televisão, para que as pessoas aceitem a Jesus. Os resultados têm sido além das nossas expectativas. Estávamos numa cidade do sul, e eu gosto de pensar na alegria de Deus em salvar totalmente aqueles que parecem estar tão afundados no abismo de depravação e pecado que Satanás diz é impossível. Mas tenho notado que quando estes aceitam a Jesus, às vezes são os melhores discípulos do Senhor. Deus operou naquela noite, era um culto especial, você podia sentir o poder do Espírito Santo. O lugar estava repleto. E logo antes de começar o culto, Donnie veio falar comigo e disse: papai, o ar-condicionado não funciona. Era no meio do verão, a temperatura deveria ser uns 35 graus, naquele auditório lotado. Mas não importa o que Satanás faz, Deus dá a vitória. Ele liberta vez após vez. Um jovem estava ali naquela noite, tinha sido dono de discotecas, clubes noturnos, vendia drogas, viciado,
estava envolvido em todos os vícios que o inferno inventou. E além disso, era o líder de uma quadrilha de motoqueiros aqui no Texas. Nenhuma igreja tinha conseguido atraí-lo. Ele rejeitava os apelos da palavra de Deus, mas através do poder da televisão ele não ouvia meus sermões, mas gostava da música. Eu podia sentir o poder do Espírito Santo movendo. Ele queria ver aquele pregador que havia escutado antes pela televisão. Ele tinha um pouco de maconha, havia fumado, e tinha também tomado alguns tragos, isso para juntar coragem para poder assistir o culto. Mas Deus é maior do que drogas. Deus é maior do que uísque. Deus é maior do que coca. Eu não estou falando de Coca-Cola, não. Deus é maior do que todos os poderes das trevas. E então, de repente, o Espírito Santo. Nossas igrejas precisam dele. Nossos pregadores precisam dele. Nossos cantores precisam dele. Nossos pastores precisam dele. Nossos professores da escola dominical precisam também. O poder do Espírito Santo. Não há questão de que devemos dar-lhe lugar em nossos cultos. Os cultos são dele. São dele. São dele do começo ao fim. Ele tocou aquele jovem aquela noite. A esposa estava com ele. Ela tinha sido uma dançarina topless em um dos seus clubes noturnos. Tinha casado com ela. Os dois estavam ali. E eles disseram, não vamos fazer isso. Mas o Espírito de Deus os tocou e disse, eu quero vocês para mim. Eu vou soltar as amarras e quebrar as correntes que prendem vocês. Ele abaixou a cabeça e tremeu e começou a chorar. E um homem sentado ao lado dele, nunca o tinha visto antes, foi e colocou a mão no ombro dele e disse, é hora de ir a Jesus. E aquele motoqueiro, rebelde de blusão de couro, levantou-se e disse, Deus, eu estou aqui. Se tu podes salvar um bêbado, se pode salvar o dono de uma discoteca, se pode salvar um viciado, se tu podes me salvar, eu estou aqui. E Jesus disse, foi por você que eu morri, volte para mim. Hoje ele é diácono de uma igreja, lavado no sangue e purificado no sangue do Cordeiro, salvo pelo poder do Evangelho do Senhor Jesus. Agora, a direção que quero levá-lo hoje aqui nesse culto, conservador, pregando a Bíblia, eu quero que você ouça uma coisa. Vocês pela televisão talvez estejam dizendo, Jimmy Swaggart, tem certeza que vou me interessar por isso? Sim, vai. Eu vou contar uma história da sua vida. E vou dizer o que Deus pode fazer por você. Não há um estudioso da Bíblia, por menos que saiba da palavra de Deus, que não saiba que Egito, neste livro, é um tipo do mundo. Os filhos de Israel, que são um tipo dos remidos de Deus, estavam em escravidão no Egito por 400 anos. O Egito é um tipo do mundo porque enquanto estavam nesta situação, eram escravos. Homens que não conhecem Jesus são escravos. Quero dizer isso de maneira mais diplomática que eu puder. Mas cada um de vocês, se não é cristão, se você não é salvo, você é escravo, escravo do pecado, escravo de Satanás, pode pensar que é dono de si mesmo, mas amigo, você não é, porque você é escravo de Satanás. Pode ser cigarro, ou pode ser a sua cerveja, pode ser vinho, uísque, pode ser maconha ou cocaína, LSD ou bolinhas, mas você é um escravo. Eles eram escravos no Egito. Trabalhavam 7 dias por semana, nunca tinham descanso, nunca tinham dias de folga, nem intervalo para café, não havia dias de descanso, e da mesma forma Satanás não dá descanso,
Ele é um mestre cruel e duro. Alguns de vocês jovens desse auditório hoje aqui em Santo Antônio, Texas, seus pais lhe falaram de Jesus, mas você disse: não, eu quero as coisas do mundo. Satanás vai enganar você. E guarde minhas palavras: a ladeira do pecado começa e pode ser suave, mas quando você desce, cada vez se torna mais íngreme e íngreme, e você vai descobrir que Satanás é capataz muito duro, é escravizador, não tinha um descanso. Satanás matou as crianças através de Faraó, matou todos os meninos. E Satanás está matando nossos filhos. Ele é assassino. Jesus o chamou assim. É um ladrão, é mentiroso, é falso, é enganador, é assassino. E quando vejo hoje milhões que estão a caminho do inferno enganados por Satanás, crendo numa mentira e como resultado sendo condenados. Satanás é assassino. Ele é o maior assassino que existe. Ele matou todos aqueles meninos. Eles eram escravos, estavam sob servidão, não tinham descanso. Este é um quadro perfeito das pobres almas que não estão salvas. Quero que entendam isso. Talvez alguns de vocês desse vasto auditório hoje estejam dizendo: bem, Jimmy Swaggart, eu não me considero escravo. Eu sei que não. Não estou vivendo sob servidão, é o que pensa. Eu não levo uma vida sem descanso. Eu sei. Mas o fato é que você está sob servidão, você é um escravo, eu digo e repito. E Satanás vai levá-lo a um ponto em que nada vai sobrar. E a Bíblia diz que eles, os filhos de Israel, foram libertos da escravidão do Egito. A história de sua libertação é um dos maiores milagres registrados na palavra de Deus. Até o livro do Apocalipse o menciona quando fala do Salmo de Moisés e do Cordeiro. Foi realmente Jesus Cristo quem abriu o Mar Vermelho. Aleluia! Para o povo de Deus atravessar. Agora, depois que eles entraram na terra da promessa, ainda não estavam lá, mas estavam a caminho dela, tiveram um problema. E eu quero que vocês cristãos me ouçam por um momento. Não importa quanto tempo você saiu do Egito, do mundo, não importa quando foi. A Bíblia diz que diante dos filhos de Israel ia a coluna de fogo à noite e uma nuvem de dia. Lembre, estavam na frente deles, adiante deles. O andar do cristão deve ser sempre olhando para frente. Não olhe para trás, para o Egito, o mundo. Não olhe atrás. Agora quero que entenda isso. Os filhos de Israel olharam para trás. Eles estavam murmurando. Eles queriam as cebolas e alhos e pepinos. O que está dizendo? Estou dizendo isto. Há algumas coisas boas neste mundo. Não vou parar aqui nesta plataforma e dizer que o mundo não tem nada de bom, não é verdade. Agora escute com atenção. É aqui que Satanás vai usar um dos meios mais sutis para agarrar você. É fazer com que você veja as coisas boas deste mundo. Não havia nada de errado com as cebolas e alhos e pepinos e esse tipo de coisa. Nada errado com isso. Mas Deus colocou a coluna de fogo à noite à frente deles e a nuvem de dia para eles olharem para frente. Não olhem para trás, não olhem para o que ficou no Egito. Agora prestem muita atenção. Alguns de vocês cristãos dizem: bem, eu posso ver bons filmes. Eu não vou ver aqueles que são proibidos até 18 anos, 21 anos ou são censurados. Eu só vou ver os que são livres, o que quer que isso signifique. Mas você está olhando para as cebolas e os alhos e os pepinos. Não olhe atrás. Olhe para frente, para a glória. Alguns de vocês dizem: bem, eu vou comprar só o disco do meu artista preferido, eu gosto dele, eu sei que ele é do mundo, eu sei, mas eu vou só escutar aquelas músicas boas. Não se envolva com isso, não olhe para trás. Não olhe atrás. Não olhe. Isso pode parecer um pouco quadrado, eu sei, é um pouco estreito, mas a Bíblia é a verdade.
Porque esta é uma das maiores armadilhas de Satanás, é um dos maiores métodos do diabo de escravizar os filhos de Deus, é levar você a olhar para trás, para aquilo que pensa que é bom, para o que pensa que é saudável, para o que pensa que parece certo. Não se envolva com isso. Você diz, bem, eu não consigo entender, eu posso explicar a você. Você está no mundo, mas não é dele. É um peregrino e estrangeiro. Não pertence mais a esse mundo. Ele não o atrai mais. Você não se entusiasma e anima com as coisas que atraem o mundo. Você vive num nível diferente, os seus alvos são diferentes e você não é mais um Maria, vai com as outras. Você vê aquele que é invisível. Quero que isso penetre, porque esse é o nosso problema. Temos igrejas cheias de pessoas que estão tentando agarrar o mundo com a mão e Deus com a outra. Não funciona. Você diz, eu sabia que você ia dizer essas coisas se eu viesse aqui, Jim Swaggart. Mas você não vai me impedir, eu vou fazer o que eu quero. Eu não estou tentando impedir você, eu amo você, não importa o que você faça, eu amo, mas vou pregar a verdade a você. Eu vou pregar a palavra a você, eu vou pregar a Bíblia a você. Você pela televisão, não importa a igreja que frequente, o pastor ou o padre pode estar de pé no púlpito, ele dizer que você pode beber desde que não beba demais, pode dizer que você pode jogar desde que o jogo não escravize, um joguinho inocente de cartas, só uns poucos cruzeiros, pouca coisa, dizer que não tem problema beber um copo de cerveja, contar algumas piadas sujas, não conte muito pesadas, não importa o que diga. É o mundo, é sujo. A coluna de fogo à frente, a nuvem está na frente e vai guiá-lo à terra da glória. Aleluia. Você diz, bem, mas espere um pouco. É bem próprio de pregadores, e alguns de vocês estão sentados na frente da TV dizendo, e você quer tirar todas as coisas boas que eu tenho. Você quer... Sim, você quer me trancar em alguma igreja, Jim Swaggart, e me arrastar a alguma reunião de oração enfadonha, e se eu vier a Deus, acabou a alegria. Alegria, alegria, cabeça toda inchada, martelando, ressaca, alegria, entende? Alegria. O médico disse, se você não parar de fumar, vai acabar com câncer. Alegria. Para. O homem lhe aponta o revólver na cara e disse, se você olhar para minha mulher mais uma vez, vou lhe estourar os miolos com uma bala. Alegria. Alegria. O diabo é mentiroso. Quero lhe dizer isso hoje, ele é mentiroso. A vida mais feliz, maravilhosa, completa, realizada que o homem pode ter é a vida que é vivida para Jesus Cristo. Muito bem. Agora esta é a minha introdução. Não olhe para trás. Não há nada lá além da escravidão, nada. Não há nada lá além de morte e fraqueza e exaustão. Agora, Êxodo 16:4 nos conta o que aconteceu depois de saírem do Egito. A Bíblia diz que Deus mandou um maná. Esta é a primeira coisa que acontece quando você sai do Egito, do mundo, encontra Jesus. Você encontra Jesus. Esta é uma alegoria linda, uma ilustração, uma aplicação maravilhosa, como o Espírito Santo orientou em ordem cronológica e ordem espiritual, exatamente com o andar espiritual cristão, você encontra Jesus. Agora, Jesus é o pão, Jesus é a vida. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu prego isto porque muitos budistas assistem o programa e muitos shintoístas assistem o programa
e muitos hindus assistem o programa, e muitos muçulmanos assistem o programa. E uma me escreveu outro dia, e ela disse: você não conhece as glórias do islamismo? E eu disse: não conheço as glórias do islamismo, mas não posso vê-las por causa da glória maior de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus, o que disse? Jesus é o caminho. Jesus é o único caminho. Sempre que passo pela cidade de Nashville, eu me lembro da batalha que aconteceu ali, durante a Guerra Civil Norte-Americana, no fim de 1863, dia 31 de dezembro. Schofield, seu exército estava aos pedaços, soldados feridos e fracos. Uma noite gelada, a neve caindo, o exército inimigo do norte, comandado pelo general Hood, ia derrotar o exército do sul, mas foi impedido por apenas um homem. Ordens foram dadas e o poderoso exército do norte começou a atacar sobre o terreno gelado. E em poucos minutos as forças do sul se desfizeram, homens depuseram as armas, balas assoviavam à volta, morteiros explodiam no frio cortante da primeira noite do ano de 1864. Se Hood conseguisse derrotar Schofield, encurtaria a guerra em um ano. Ele quase conseguiu. O exército do sul começou a debandar. Mas de repente, no meio da escuridão gelada e cortante, em meio ao gelo e à neve, aquele impetuoso veterano da Cavalaria do Sul surgiu montando no cavalo branco. E ele não estava fugindo, estava avançando. Nathan Bedford Forrest, com balas assoviando à sua volta, surgiu de repente gritando a plenos pulmões. Os soldados do Sul o viram surgindo como um deus montado naquele cavalo branco. E formaram uma barreira sólida gritando: vamos lutar! E com coragem, sangue e convicção, eles enfrentaram o melhor exército do norte. Anos mais tarde, na virada do século, no início do ano de 1900, uma das últimas reuniões daqueles soldados aconteceu em Nashville. Um veterano daquela campanha arrastando a perna, ao lhe perguntarem: você esteve lá? Ele disse: sim, estive. No meu rosto eu tenho a cicatriz da bala que me atingiu aquela noite em que despedaçou o maxilar. Minha perna ficou permanentemente aleijada por causa do morteiro que explodiu perto de mim. Ele disse: aquela noite, em meio à neve, Nathan Bedford Forrest marchou em meu coração. E ele ainda está aqui. Amigo, anos atrás, Jesus Cristo marchou também em meu coração. Quando parecia que o inferno ia dominar minha alma, eu seria condenado para todo sempre. Quando tudo parecia sem esperança e os exércitos do inferno me atacaram, o general Jesus marchou em meu coração. E hoje ele ainda está aqui. Jesus. Quero lhe dizer isso, senhor executivo: não importa quantos carros você tem, não importa o tamanho da sua casa, não importa quanto dinheiro você ganha, não importa quem você seja, quão famoso você é, artista, ouça-me, não importa quantos milhões gritam o seu nome. Quero lhe dizer